Senhor, acalma nossa mente. Vamos fechar os olhos, imaginar só coisas boas, que os anjos nos protejam, que o Pai Celestial seja muito bom para todos nós. Seu Filho Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Pai, Pai nosso que está nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que está na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto do perdão. Pai nosso, que está em mim, que está naquele que eu amo, naquele que me fere e naquele que busca a verdade. Santificado seja o seu nome, por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós ao teu reino de paz, e justifica fé e caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa-as quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aquele que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixe cair na tentação dos erros, vício e egoísmo, e livrai-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livrai-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda, assim quando tais dificuldade se fizerem necessária, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. Que assim seja, assim será. Que Deus te abençoe, que Deus te instrua com sua palestra e que todos nós escutamos e seja um novo aprendizado para todos. Muito obrigada. Me sinto presenteada. Eu acredito que todos nós que estamos escutando esses dois textos que foram lidos agora nos trouxeram profundas reflexões. Né? O quanto nós nos colocamos nestes lugares, às vezes, né? Daqueles que estão ferindo, que estão perseguindo, que estão magoando. Nas outras vezes, aqueles filhos que buscam o pai em busca de orientação, de luz. Nós somos esse misto de luz e sombra, ainda neste processo que estamos todos, essa jornada evolutiva. Quero agradecer pelo presente do convite. Nós vamos falar hoje sobre o Evangelho. E toda vez que nós falamos ou ouvimos o Evangelho, é sempre uma graça. Porque estamos no ambiente, no mundo, no planeta, nesse período de transição planetária, passando por situações tão dolorosas, tão difíceis. Toda vez que a gente tem a oportunidade, de estudar, ou de refletir, ou de falar, ou de escutar com o coração, porque muitas vezes não estamos atentos ao que estamos ouvindo, mas escutar com o coração o Evangelho. E a gente sabe que essa palavra ela se propaga lá, outros corações estão escutando. Estamos aqui reunidos virtualmente, mas conosco existem muitos espíritos que são trazidos para perto de nós, para que possam escutar um pouco mais sobre o Evangelho. Então, nós precisamos agradecer sempre por essa oportunidade. Vamos falar sobre aquele que se eleva será rebaixado. É um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos utilizar como referência sempre a codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Livro dos Espíritos. Nós visitamos o pensamento de Emmanuel e o que Joana também nos fala sobre isso, sobre a humildade, né, sobre como construir essa virtude. Porque nós temos em nós as sementes, digamos assim, né, das virtudes. É uma trajetória longa fazer com que essas sementes brotem, frutifiquem, né, de alguma forma estejam mais, digamos que, fortes em nós, presentes em nós. Então, a nossa bibliografia está
Basicamente, a fala está pautada nessa bibliografia. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho por Emmanuel, segundo Mateus por Emmanuel, que é esse livro aqui, e também o Pensamento de Joana acerca da mediunidade. Então, logo iniciando a reflexão, nós temos Jesus dizendo, né, nos convidando a pensar sobre. Eu digo a vocês que todo aquele que não se assemelhar à simplicidade e à pureza de uma criança não entrará no reino de Deus. Está em Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5. E a gente pode fazer diversas, né, reflexões acerca disso, porque a criança, o que Jesus quis dizer. Nós temos a espiritualidade nos iluminando, nos instruindo, nos fazendo enxergar o que os nossos olhos limitados ainda não enxergam, acerca da mensagem de Jesus que está conosco há mais de 2000 anos. Mas a gente vai primeiro aqui se colocar, né, diante do Cristo, como se ele estivesse falando para cada um de nós. Nós precisamos nos sentir, de alguma forma, nesta relação muito direta com Jesus. Aquelas vidas que cruzaram a vida do Cristo, as vidas que cruzaram a vida do Cristo diretamente, elas narram a nossa história. As nossas fragilidades, as nossas dúvidas, os nossos temores, as nossas angústias, os nossos conflitos estão postos no Evangelho justamente para que a gente se veja, para que a gente consiga se enxergar. Então Jesus está dizendo, olha, se não trouxer o coração mais puro, ou com a vontade que a criança traz esse lugar, né? Ela sempre tem a vontade da reconciliação, ela tem a capacidade de superar aqueles conflitos imediatos, ela não está guardando, armazenando tudo num cofre, contabilizando o erro do coleguinha, do amiguinho. Se você tem essa capacidade, né, de superar os seus conflitos, as suas inseguranças, as suas fraquezas, se você tiver, aí sim terá condições de ver o reino dos céus. Porque todos nós trazemos uma vasta bagagem, enquanto espíritos imortais que somos. Tanto das dores que causamos, tanto também das conquistas que estamos pouco a pouco alcançando. Né? Algumas dores foram causadas por pura ignorância, outras por pura soberba, por pura vaidade, por pura teimosia. Então, o Pai Criador está analisando de alguma forma, né, as suas leis nos fazem entrar em contato com as nossas escolhas, mas o Pai Criador sempre avalia a nossa verdadeira intenção, a nossa real intenção. Então Jesus está pedindo para que a gente olhe para dentro, faça esse mergulho, se enxergue e veja se de fato nós estamos dispostos a abrir este coração, né, a purificar os nossos sentimentos, a seguir na direção dele, como as crianças, né, com confiança. É sempre bom imaginar uma criança pequenininha de 1 ano que está começando a andar, quando ela se coloca na direção do pai, da mãe ou do adulto que está ajudando nesse processo, ela simplesmente confia e vai. Ela vai cambaleando, ela vai tropeçando, ela cai, ela se machuca, ela se levanta e ela segue. Então Jesus está nos convidando a confiar nele, né, e seguir os passos dele exatamente como uma criança faz. Né? Então, Emmanuel nos diz no livro que eu mostrei agora, Evangelho segundo Mateus, diz assim, nos convida a esvaziar o coração de todos os detritos e de todos os fantasmas que as experiências da vida, né, nos impuseram de alguma forma na peregrinação, enquanto espíritos que somos. E nós estamos trazendo algumas marcas para o presente. Nós não somos uma folha de papel em branco. Na verdade, nós usamos um corpo novo, gerado a partir do encontro do pai e da mãe, da matéria, mas o nosso espírito, ele traz as suas memórias, traz as suas marcas. E Emmanuel vai falar, olha, a gente precisa se purificar tanto das situações em que a gente começa a vive nessa existência, quanto dos traumas, das angústias, das amarguras do passado. Então é preciso que a gente, de alguma forma, se esvazie para poder compreender o Evangelho. Aqui vamos olhar uma perspectiva espírita. O Espiritismo vai nos convidar a uma desconstrução. Né? É uma desconstrução quase que integral. O nosso conhecimento, as nossas vivências em outras religiões, os nossos passos nos trouxeram até aqui. A partir do momento que a gente encontra o Espiritismo, é quase que perturbador.
Porque reviver o evangelho é completamente diferente de pregar o evangelho, de decorar o evangelho, de seguir a orientação de A e B. É completamente diferente. É trazer o evangelho para o seu mundo íntimo. É trazer o evangelho para a sua casa, para o seu ambiente de trabalho. O quanto isso nos desafia. É importante que a gente se dê conta o quanto isso nos desafia. Tem dias que a gente consegue, tem dias que a gente consegue abrir o evangelho e fazer o evangelho no lar, né? Colocar uma palavra delicada, afetuosa, amorosa nas relações, acolher o outro, se amar mais. No dia seguinte a gente está tropeçando nas mesmas pedras de sempre. É um processo de desconstrução e construção contínuo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, neste item 4, 2 pontos me chamam a atenção. Nós falamos agora antes do item 3, que são os textos do Novo Testamento, e que em seguida vai trazer análise de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. E aqui 2 aspectos me chamam bastante a atenção. Na fala de Jesus, quando ele, me permitam visitar aqui o texto, quando Jesus pergunta, todo aquele que se eleva será rebaixado, exatamente no item 7, quando a mulher de Zebedeu, com seus 2 filhos, aproxima-se de Jesus para pedir um favor. E Jesus perguntou a ela, o que você quer? Ela respondeu, ela ordena a meus 2 filhos para que sentem no seu reino, uma à sua direita, à sua esquerda, outro à sua esquerda. E Jesus respondeu, você não sabe o que está me pedindo. Estas 2 frases precisam ecoar em nós. Porque muitas vezes nós nos dirigimos ao Cristo, primeiro, sem saber o que a gente quer. Sem saber realmente, intimamente o que a gente quer. E na segunda frase, que é mais impactante ainda, é quando a gente está diante do Cristo e a gente pede algo sem saber se de fato aquilo é o melhor para nós. Sem saber o que a gente pede. Quantas vezes Jesus deve dizer isso para cada um de nós? Nós estamos, ó Pai, ó Mestre, por favor, que isso aconteça, que isso se resolva, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero a saúde de fulano, eu quero, a gente quer um mundo de coisas, sem saber de fato o que é imprescindível e importante para nós. E aqui é importante que a gente pense sobre isso numa perspectiva de espíritos. Porque enquanto encarnados, com véu, com esquecimento e com tudo que nos rodeia e nos convida, o mundo material ele é muito convidativo, muitas vezes nós nos esquecemos do essencial. E não é porque nós somos ruins, não. É o nosso estado ainda de imperfeição, de limitação, as nossas fragilidades, as nossas dificuldades. Nós, de fato, não nos damos conta do que é essencial, do que é importante para nós. E, às vezes, um não que nos é dado pela vida, de alguma forma ou circunstância, está sendo uma coisa muito importante para nós e a gente não se dá conta. Eu lembro que certa vez eu pedi para meu avô, eu queria comprar um carro. Eu fiz, vô, eu quero tanto que você compre um carro. Por favor, compre um carro. Eu estava jovem, eu queria que ele comprasse o carro para poder sair, para poder passear. Ele olhou para mim e fez assim, tá bom, minha filha, vou pedir a Deus que se for o melhor para nós, que eu possa comprar esse carro. Né? Pedir, porque a gente acha que é o melhor, o carro é o melhor, vai facilitar o nosso processo. Eu fiz, por quê? Ele fez, porque tantos jovens se acidentam e morrem, né, por conta dos carros. E eu não tinha na juventude a noção do que aquilo podia representar. Eu só queria que a minha vontade fosse atendida. E nós agimos assim com o pai e com o mestre. Às vezes pedindo como crianças, como adolescentes, que as nossas vontades sejam atendidas, sem enxergar o depois. O Pai Criador está lá no futuro. Para Deus não há presente, passado e futuro. Ele está em tudo. E nós, às vezes, muitas vezes agimos como se nós fôssemos crianças ou jovens ainda muito imaturos, pedindo sem saber o que de fato é importante para nós. Então a gente precisa se colocar nesse lugar. Quando converso com Cristo, quando estou diante dele, eu sei o que eu quero? Eu sei o que é importante para mim? Eu estou de fato reconhecendo que as circunstâncias da minha vida, os acontecimentos, são de fato os que
de alguma forma, vão favorecer o meu processo? Quantas vezes nós temos, né, não temos a menor ideia do que estamos solicitando? E mais uma vez adiante, Jesus diz, todo aquele que quiser ser o maior, que seja um escravo, que seja um servo. E a gente pensa, como assim? Porque a gente acha que servir é pegar alguma coisa como uma bandeja ou pedir um favor do outro, o outro pedir um favor para a gente simplesmente fazer uma experiência completamente de aparência. Eu estou servindo. Não. Jesus não está falando dessas atitudes aparentes, está falando do nosso coração. Quantas vezes os nossos corações não estão subordinados à vontade de Deus? Não estão obedientes, não estão resignados ao Pai. Quantas vezes nós travamos lutas durante tanto tempo, porque no fundo, a gente não aceita as escolhas, né? O caminho que a vida nos mostra. Porque nós temos livre-arbítrio, sim. Temos, e graças a Deus temos. Não sabemos utilizá-lo, mas temos. Algumas escolhas nos levam ao caminho, mas existe um momento e situações na vida que nós não temos controle algum. E nos momentos que o controle está absolutamente nas mãos de Deus, como está o nosso coração? Está servindo ou está batendo pé, fazendo malcriação? É isso que Jesus quer dizer. Servir nesse sentido. Porque a gente pode fazer um favor para o outro completamente mal-humorado, estressado, sem estar presente, sem gratidão, sem nada. Fazer por fazer e achar que está servindo. A gente não vai estar servindo assim. Então, o processo que Jesus nos convida é essa transformação íntima do nosso sentimento. Como quando estamos na seara, no trabalho espírita, ou fora dele, no trabalho, como está o nosso coração? A serviço do bem ou de alguma forma se colocando contra ele? Porque a gente às vezes acha que não fazer o bem, que fazer o mal, é só praticar um crime, né? É só se opor ao que está posto na lei. Então, as leis divinas, soberanas, elas vão nos convidar a um bem muito mais, uma perspectiva muito mais ampla. E é esse desafio que nós temos. Porque somos esse misto de luz e sombra, trazemos a nossa inferioridade, as nossas dificuldades, os nossos conflitos, e a vida vai estar nos convidando, dentro talvez desse exercício, a fazer o melhor. Então, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. O que Jesus está dizendo agora para cada um de nós? Onde nós estamos agindo de maneira orgulhosa? Porque ele está chamando a atenção. E não é exatamente somente daquelas pessoas que o escutavam naquela época. A mensagem do Evangelho é uma mensagem atemporal. É uma mensagem que nós vamos visitar ao longo de todo o nosso processo de evolução. E nós temos isso trazido através da espiritualidade, quando nas obras de André Luiz e tantas outras obras sérias da doutrina espírita, os espíritos superiores, né, de uma ordem superior, quando visitam as colônias, os hospitais, eles visitam o texto do Evangelho. Então, mesmo galgando fases, digamos assim, etapas diferentes do nosso processo de evolução, estando mais maduros, mais conscientes, ainda assim nós vamos visitar os mesmos textos e ter um outro olhar sobre a mesma mensagem. Então, Jesus está falando para nós. E nós precisamos reconhecer onde nós estamos sendo aqui, nessa existência, neste momento, nessa fase da nossa vida, orgulhosos. Porque nós seremos, de alguma forma, convidados a rever essa experiência. E a nossa consciência que vai nos mostrar, olha aqui, o problema que você estava achando que era do outro, nunca foi do outro, é seu. Aquela dor que você estava achando que o outro que gerou não foi você, não foi o outro que gerou, foi você. A dificuldade não era do outro, era sua. É como assim? Olha, lembra que você foi esclarecido de uma maneira que o outro ainda não teve condição de ser, ou que você tinha recursos que o outro ainda não tinha para praticar o Evangelho? Então, a nossa consciência vai nos convidar a
visitar as nossas relações e poder enxergar justamente o que o Cristo está nos dizendo. Toda vez que a gente se sentir superior, seja por que razão for, nós vamos ser convidados a examinar a situação e vamos reconhecer de uma vez por todas que nós não éramos soberanos ali. Não éramos soberanos. Então, a humildade é uma condição essencial para a felicidade. É essencial. É imprescindível que a gente exercite dentro de nós e nas nossas relações, por mais desafiador que seja para nós, a humildade. Dentro do processo de autoconhecimento, porque eu preciso me conhecer e reconhecer as minhas próprias fraquezas, as minhas próprias características, as minhas próprias qualidades, porque a humildade nada mais é do que conhecer o seu valor. Você não é, nenhum de nós é, nem melhor, nem pior que ninguém. É tomar consciência de si, é reconhecer o seu próprio valor. Então, a humildade, Raul Teixeira falou uma frase que eu achei belíssima. Ele disse: a humildade é o trilho pelo qual o amor passeia, caminha, se movimenta. E Jesus é esse exemplo maior de humildade que nós temos, essa referência. E nós vamos refletir sobre humildade, não só sobre essa aparência, né? Esse conflito que nos traz, às vezes. A gente acredita que a humildade é aquela pessoa que aparenta, né, ser frágil, submisso, subserviente. Não tem nada a ver não tem nada a ver com humildade. Foi mais uma das formas equivocadas que nós traduzimos a mensagem do Mestre Jesus. Então, humildade não é você andar em farrapos, nem você baixar a cabeça para tudo e você não se posicionar. Não tem nada a ver com isso. Mas ela é essencial para que o amor, né, para que o amor caminhe, digamos assim, se movimente em nossa vida na direção dos outros e no mundo em geral. Então, dai a Deus o que é de Deus. Humildade é quando você se coloca enquanto instrumento na vida do outro e reconhece que você precisa perdoar porque você necessitou de um perdão. Muitas mãos foram estendidas para te socorrer, para que nós estivéssemos aqui hoje. Nesta presente reencarnação. Quantas orações foram feitas por nós? Quantas pessoas investiram tempo, energia, amor para que nós estivéssemos aqui, para que nós fôssemos de alguma forma nos curando das escolhas equivocadas e na própria vida material. Então, humildade é quando você deixa fluir o bem que vem do Pai, onde nós podemos ser apenas meros instrumentos. Então, quando você permite que esta energia amorosa flua na direção do outro, reconhecendo que ele tem o mesmo direito que você, que o outro tem o mesmo direito que nós temos, por mais que ainda seja difícil. Porque no fundo, como nos trouxe a mensagem inicial, que foi belíssima, a mensagem de Emmanuel, muitas vezes nós estamos perseguindo os outros, mesmo aquele que amamos. Porque a gente exige, deseja que ele tenha o mesmo ponto de vista, que ele, né, ache de acordo com o que a gente, né, pretende, o que a gente acredita, do que a gente aceita. A mensagem vai falando e eu fui me vendo nela. Diz, meu Deus, como eu sou assim, estou assim ainda, nessa condição. Né? Porque é muito fácil a gente dizer, estou passando por um processo obsessivo, estou sofrendo angústia porque tenho um irmão desajustado, desequilibrado, perverso, né, buscando as reparações do passado. E nós, que estamos vestindo aqui esse corpo que nos dá de alguma forma a condição do esquecimento e nos limita a dor. O corpo físico é uma bênção. É uma bênção. Porque enquanto encarnados, nós temos uma limitação para a dor. Porque nós suportamos a dor até um estágio específico. A partir disso, a gente perde a consciência. Não dá mais para estar consciente e sentindo tanta dor. O espírito sofredor, não. O espírito em sofrimento, ele vive o tormento até muitas vezes enlouquecer. Ou perder a sua forma física. Tamanha angústia, dor e tormento que vive. Então, voltamos aqui para o raciocínio. Quando nós somos esses corações que estamos nesse lugar, querendo impor,
Se pudéssemos, tornaríamos todo mundo espírita, como se isso fosse transformar a humanidade. E não vai ser assim. O Cristo não trouxe nenhuma religião e não nos disse que deveríamos criar e impor nenhuma delas a ninguém. Ele só disse que ele, enquanto verdade, enquanto tolerância, enquanto caridade, enquanto perdão, era o caminho. Porque é impossível vivermos, né, enquanto espíritos imortais, nos reencontrando, dando sequência a essa jornada sem perdão. É impossível sem respeito, é impossível sem indulgência, é impossível sem auto-perdão. Por isso Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém vai conseguir chegar ao reino de Deus, o reino dos céus, se não se permitir viver essa experiência do auto-perdão, do auto-amor, de ver a própria luz que traz em si. Então a humildade é justamente essa conexão com o Pai, onde eu entendo que Ele é a inteligência suprema, que Ele é perfeito, que Ele é soberano, não eu. E eu oferto ao meu irmão as mesmas condições que Deus me deu. Nós somos ali instrumentos de Deus. Então, ofertar ao próximo o que pertence ao Pai Criador. Então, a gente vai estender a mão, porque é justamente o que nós gostaríamos que fizessem conosco e o que a gente necessita fazer, porque elas foram feitas para isso, para que nos tornássemos uma família. Então, é para que seja estendida mesmo, não é para guardar e acumular só não, é para doar. Então, é uma virtude que vai esclarecer, que orienta e que ilumina. Porque o humilde, ele não se cala, silencia e é conivente com o mal, não. O humilde se posiciona e diz, só um minutinho. Só um minutinho, aqui eu não concordo. Isso aqui não. Isso aqui não tem a ver com o evangelho. Isso aqui está contrário. O humilde, ele se posiciona. Porque a gente confunde humildade com timidez, a pessoa é tímida. Não. O tímido é o mais orgulhoso. Porque ele não quer ser sujeito a julgamento. Eu vou falar, porque se eu falar, eu posso dizer alguma coisa, alguém pode julgar, e alguém pode me condenar, e alguém pode achar bom ou ruim. Ainda está muito mais melindrado. Nós somos muito melindrados ainda. Né? Precisamos vencer esse melindre e compreender que a humildade é uma virtude que se movimenta, que atua. Jesus, enquanto o ser mais humilde que pisou na terra, não silenciou, não se calou, não se escondeu e não se acovardou. Nem quando foi, querido, quem é o Cristo? Quem é Jesus aqui? Eu. Eu sou eu. Ah, mas vamos matar, mas sou eu mesmo. Não há silêncio. Ele se posiciona. Então, é uma virtude que esclarece, é uma virtude que orienta, é uma virtude que ilumina, não que impõe. Olha, eu sou cristã, eu sou evangélica, eu sou espírita, então preciso impor, não, mas eu posso esclarecer, eu posso orientar. Essa semana, uma minha afilhada veio à minha casa, tem 8 anos, ela estava assistindo uns vídeos, e ela veio me perguntar sobre os vídeos evangélicos, por iniciativa própria, e ela veio me perguntar sobre o que ela tinha escutado ali. E eu não disse, mas isso aqui é ruim, isso aqui não, eu só esclareci. Para você, né? Vamos usar aqui a cabecinha. Você acha que, de fato, a raça humana iria se originar de 2 únicas pessoas? É possível povoar todo o planeta? Parou, pensou, não. Não. Então, e Satanás, você acha que Pai Criador, na sua infinita bondade, misericórdia, que criou tudo que você acha que é lindo e belo, e mesmo aquilo que a gente acha feio, porque está dentro da sua diversidade, iria criar um gênio do mal? Não faz sentido, né, minha Dinda? Não faz sentido. Não falei de espiritismo. Só fiz uma proposta de reflexão. A gente pode convidar as pessoas, né? Não se colocar como verdade absoluta, mas uma reflexão. Né? Então, assim, é um exercício, é um aprendizado. Muitas vezes já coloquei no lugar de levantar a bandeira. Hoje em dia, reconheço que sou e necessito escutar, tolerar e respeitar. Então, é um exercício que a vida vai nos convidando pouco a pouco a praticar. Então, é a virtude que vai nos igualar, vai nos dar a real consciência de quem nós somos. Na passagem do meu Deus, me fugiu aqui.
o nome. Daqui a pouco vem, só um minutinho. Bom Samaritano, na passagem do Bom Samaritano, onde o irmão, o samaritano, ele vai assistir aquele que está caído, né, sem que faça alguma pergunta, né, sem que para ele seja necessário saber de onde é, o que fez, o que não fez, e aqueles outros que o viram e eram os que estavam de alguma forma, eram doutores da lei, levitas, os que estavam de alguma forma exercendo ali a questão religiosa socialmente de uma maneira mais presente, rejeitam, né, assistência, mudam de rua, mudam de lugar, mudam de calçada. Quantas vezes somos nós que fazemos isso? Né? Quantas vezes no próprio ambiente familiar, que é tão desafiador, porque nós somos como porcos espinhos, eu costumo dizer. Então, quanto mais perto estamos, mais nos ferimos, mais nos machucamos. E quanto mais buscamos algum tipo de orientação, mais exigido de nós. E as pessoas dizem, você é espírita fazendo isso? Olha, fala de um jeito lá na sala, fala de um jeito na sala de estudos Chico Xavier, mas quando está fora, muda o tom, né? Fica sempre exigindo que, de alguma forma, a gente esteja todo momento agindo de acordo, quando nós ainda não temos essa condição. Mas a humildade e o exercício dela vai fazer com que a gente, pouco a pouco, se visite e compreenda que os outros estão nas mesmas fragilidades, vivendo as mesmas dificuldades, não necessariamente as mesmas, mas semelhantes. E que se estamos sendo desafiados, eles também são. E que se está difícil para nós, para eles também está. Né? O sapato está apertado para mim, para o outro também. É difícil agir de acordo com o que eu desejo, né? Com o que eu desejo para a minha vida, o outro também está sendo difícil. Está trazendo, de alguma forma, algumas inquietações. Então, os humildes são aqueles que se rendem à vontade de Deus e não se consideram superiores a ninguém. E aqui a gente vai pensar aqui, o que a humildade, então, requer quanto virtude para ser forjada em nós? Vai nos convidar à obediência e à resignação. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que a obediência é o uso da razão e a resignação o consentimento do coração. Então, são dois estágios diferentes. Porque nós muitas vezes conseguimos aceitar mentalmente, intelectualmente, a grandeza do Pai, mas quando vem para o coração, a gente diz, mas meu filho, por que você fez isso comigo, Pai? Por que o meu filho retornou à pátria espiritual antes de mim? Por que a minha esposa decidiu seguir com outra pessoa e não ficar comigo? Por que o meu emprego? Por que os meus bens? Por que o meu corpo está sofrendo com essa doença? Então, intelectualmente, a gente consegue falar, Deus é maravilhoso, é lindo, é o Pai perfeito, fazer as nossas orações, até se emocionar, mas trazer esse conhecimento, né, numa prática e transformar o nosso sentimento demanda vivência. É por isso que a vida nos afeta, porque isso nos forja de alguma forma. É como se a gente estivesse sendo moldado. Então, é um conhecimento que passa pelo saber, mas até transformar em sentir, leva tempo. Então, para ser humilde, aquele que conquistou a humildade, foi justamente um coração que passou por esse processo, que reconheceu intelectualmente e, através das vivências, pouco a pouco se transformou e se tornou obediente e resignado. A humildade vai pedir de nós a paciência, né? Porque é impossível, como nos diz o Evangelho, a paciência é caridade. Ser paciente é ser caridoso. Porque imaginem agora, se todos os espíritos são benevolentes, que já conseguiram, né, o seu equilíbrio, os espíritos do bem, e os que estão ainda na terceira ordem, mais uma condição melhor que nós, se todos eles simplesmente recusassem assistência para nós ainda, retardatários, digamos assim. Se ele dissesse assim, não, já dei muito, já dei demais, já fiz demais, toda vez que eu dou atenção a fulano, não tem jeito. Rafaela, não tem jeito. Se todas as vezes que eu fraquejar, aqueles que estão numa condição melhor do que eu virarem as costas para mim,
Se Jesus simplesmente virasse as costas para nós. Não, já são 2000 anos, esse povo não aprendeu ainda que nada. Não, vou cuidar de outra coisa. Vou seguir meu rumo. Imagina. Então a paciência é próprio daquele que ama. E é impossível a humildade sem amor e o amor sem humildade. Então nós somos convidados, sim, ao exercício da paciência para que de alguma forma a gente consiga, né, pôr para fora, trabalhar essa energia. Porque através desse fluxo, dessa energia que passa, do Deus que passa por nós vamos conseguindo canalizar, digamos assim, essa energia na direção certa. Porque Jesus é o maior exemplo que nós tivemos. E mais uma vez, Jesus assumiu a sua missão. Jesus nunca disse, oh, não, eu não sou filho de Deus, não. Eu não sou, não, isso aqui não. Não fale assim comigo, não. Porque isso não é humildade, não. Quantas vezes nós recebemos o elogio e achamos que ser humilde é não aceitar o elogio? Né? Nossa educação, a nossa cultura é essa. O humilde é aquele que não aceita o elogio. E Jesus nos mostra o contrário. Ele é a nossa referência, o nosso modelo, o nosso guia. Ele aceitou os elogios que cabiam a ele. A ele. Se não, eu sou o filho do Pai. Mas quando foi chamado de bom, disse, não, bom é o Pai. Mas mestre eu sou. Né? Ele assumiu a própria missão e assumiu o próprio valor para nos ensinar. Não estamos aqui dizendo que às vezes é assim, não, eu tenho que fazer, eu sou mesmo o melhor. Não. Mas se eu sei fazer algo de bom e positivo, humildade não é fingir que eu não sei. Humildade é admitir que eu sei. E reconhecer que mesmo sabendo, não sou melhor que ninguém. Tá? Mesmo sem fazer um bolo, o meu bolo é maravilhoso, mas eu não sou melhor do que ninguém, porque sei fazer o bolo melhor do que os outros. Porque existem pessoas que sabem fazer muitas coisas melhores do que eu. Reconhecer o valor daqueles que cruzam o nosso caminho. Quando todos fraquejavam, se culpavam, se penalizavam, Jesus já tinha visto em todos aqueles que caminharam, cruzaram os apóstolos, inclusive, já tinha visto o potencial luminoso que trazia neles. Assim como ele viu em Paulo, enquanto Saulo. Já sabia da energia amorosa que ele ia usar na direção de tudo que ele seria capaz de fazer pelo Cristo. Assim como ele vê em nós o que nós ainda não enxergamos. A luz que trazemos, as virtudes em potencial que trazemos em nós ainda não vemos, não enxergamos, mas ele já vê. Humilde que é, já enxerga em nós o Cristo que seremos. Porque não é competição. Não é enxergar o valor do outro e diminuir o meu. Não, somos todos filhos de Deus, herdeiros do Pai Criador, e trazemos em nós toda essa essência. Então Jesus vê e não se diminui por isso. Então é isso que a gente precisa aprender. Humildade é você ver o valor do outro e não se sentir inferior. Humildade é você ver o seu valor e não se sentir superior. Isso é o exercício da humildade. Jesus amou como ninguém, viveu em plenitude a humildade. E o nosso desafio maior é orgulho e humildade. Orgulho é a chaga da humanidade. É aquilo que ainda nos move, né? Aquela ideia de superioridade que gera o sentimento do egoísmo, que faz com que a gente deseje mais para a gente. Já que eu sou o melhor, já que eu sou o mais importante, me cabe a maior parte do bolo. Já que eu sou dessa etnia, já que eu sou dessa civilização, já que eu sou, né, desse jeito, daquele, já que eu tenho dessa família, dessa cidade, enfim, já que eu pertenço a este núcleo, a este grupo, eu mereço uma parte melhor e maior. Então, nosso orgulho gera todo esse conflito, esse egoísmo que nós vivemos hoje em sociedade. Mas ele está aqui dentro. Nós não vamos conseguir transformar nada fora de nós enquanto não lutarmos severamente com a nossa essência. E haja desafio, porque a teoria ela é super simples e prática. Né? Teoria é simples, você vai lá, é quase um esquemazinho, e praticar diariamente. E você olhar no espelho e reconhecer onde ali o orgulho está presente. Às vezes a gente está ali com orgulho, reconhece, mas não quer nem ceder um pouquinho. Nem um pouquinho. Quer continuar naquele lugar. Porque a gente já sabe que é o caminho errado, gente. Nós já reencarnamos e nós já desencarnamos diversas vezes
A gente já sabe que é o caminho errado. E a gente insiste nisso. Insiste neste caminho errado. Insiste em querer a voz, em querer dar a última palavra, em querer ter razão, em querer ter certeza, em querer impor, sabe? Como a espiritualidade é cuidadosa e permitiu que fossem escolhidos textos que casam exatamente com essa mensagem. O quanto nós ainda estamos impondo a nossa vontade aos outros, porque dos outros nós não vamos dar conta. Nós não vamos forjar humildade em ninguém. Não é o nosso papel. Nós não temos condição moral para isso. O que a gente precisa, de alguma forma, é trabalhar isso em nós. Então, aqui uma passagem do Novo Testamento que nos diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Aí nos traz uma imagem concreta de orgulho e humildade. É necessário que o Cristo cresça e nós venhamos a diminuir. Nesse sentido. Porque se a gente tomar todas as decisões na nossa vontade, com certeza o caminho vai ser do orgulho. Se a gente não visitar o que Jesus nos traz através da sua vida, da sua fala, das suas ações, nós vamos escolher o caminho errado de novo. Jesus vai nos desafiar. Ele vai dizer assim, ó, direita, você dizer não esquerda, vai direita. Só dessa vez, vai pela direita. Confie em mim, como aquela criança. Sem questionar, sem fazer 1000 perguntas, só vai. Só segue. Não será humilde aquele que, de alguma forma, nós seremos humildes quando nós perdermos essa ideia de que a gente precisa ter o controle e fazer tudo segundo a nossa vontade. Sabe? Será que sem humildade o mundo vai dar certo? Porque a gente diz assim, deu errado, tem um problema, uma dificuldade. E será que sem humildade vai dar certo? Então, como o processo é passo a passo, palmo a palmo, no coração dos homens, como nos diz a obra, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que o Evangelho será forjado no coração dos homens, é no meu, e no de vocês, e no nosso, e de toda a humanidade que o Cristo vai renascer. E é aí que é o conflito. Manter o Cristo vivo em nós. Esse é o nosso desafio. Porque nós estamos viciados a encontrar razão para manter o nosso orgulho. Viciados. Viciados. Então, Emmanuel nos diz, lance sobre você um pouco, olhar humilde, um pouco de humildade. Coloque os olhos na realidade deste mundo, sobre o que realmente faz com que seja superior ou inferior. Desculpem, essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele nos chama a atenção. Lance sobre você um pouco de humildade e veja o que, de fato, neste mundo faz alguém ser superior ou inferior. Sempre compreendendo que inferioridade e superioridade é relativo. Porque eu posso ser, de alguma forma, nessa escala, por exemplo, espírita, né? No processo de aprendizado. Eu posso estar numa condição superior a um, e essa condição ser inferior a outra. Nós podemos estar numa condição de esclarecimento, de escolhas, superior a corações que estão ainda perseguindo, maltratando, ferindo, assassinando. Estamos inferiores a tantos outros espíritos. Isso é muito relativo. Mas no Evangelho nos convida a jogar um olhar sobre a humildade de tal maneira que a gente veja de fato o que vai definir isso neste mundo. E aqui, convido todos a lerem o item, do item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma realeza, Instruções dos Espíritos, item 8, uma realeza terrena, que é a carta de uma rainha francesa que narra a sua chegada ao plano espiritual. A gente precisa visitar essa obra, fazer essa leitura. Porque ela nos diz, né, em poucas palavras, nos traz um esclarecimento profundo. Porque se para nós que estamos aqui, nessa vida, neste cotidiano, é desafiador desencarnarmos e olharmos de frente para a realidade e as leis divinas, imagina para alguém que desencarnou enquanto rainha, crendo que tinha súditos subalternos e que tinha um sangue diferente das outras pessoas. Imagina
Quão desafiador não é para o Espírito isso? Então, nos diz, para se conseguir um lugar no reino dos céus, é preciso ter desapego, humildade, praticar a caridade de forma cristã e ser bondoso para com todos. Aqui, não nos pergunta quem fomos, que posição ocupamos, mas perguntam sobre o bem que fizemos aos outros e sobre as lágrimas que ajudamos a enxugar. Jesus, o Senhor, disse que o seu reino é a terra, pois é preciso lutar para alcançar o céu, e pelas escadas do trono não nos aproximamos dele. São os caminhos difíceis da vida que nos conduzem ao reino de Deus. E quantas vezes a gente bem queria as escadas do trono, as elevações, as conquistas, os bens materiais. E quanto mais, melhor. Quantas vezes a gente diz da boca para fora que está tudo bem, eu só me contento com o que eu tenho. No fundo, a gente queria ter uma vida completamente diferente. A gente não queria nem ter esse corpo, nem ter essa aparência. Eu queria ser outra pessoa, eu queria estar em outro lugar, eu queria, completamente iludidos com o que de fato nos torna felizes. Então, refletir sobre a humildade é muito importante. Primeiro, para que a gente desconstrua a ideia de que ela está na aparência, que ela está nesse movimento externo. É muito mais uma questão íntima, de cunho pessoal, de cunho íntimo. É uma compreensão de quem somos. O porquê estamos aqui. É um convite de Deus a nos relacionar com Ele, porque é impossível ter conexão com o Pai sem humildade. Porque Deus criou tudo e humildemente Ele não se mostra. Ele só mostra o que Ele fez. Para que mais humildade que isso? A gente não vê outdoor de Deus, panfletos, cartazes, Ele não está na mídia, não está na televisão, não está no Instagram, não está tirando foto, não está. Ele está em silêncio, contemplando a sua própria criação. Então, temos muito a aprender com o que o Pai tem a nos ensinar. Temos muito a aprender com Cristo, muito a aprender com o Evangelho, e ainda teremos muitas oportunidades, graças a Deus, disso. Mas o mais importante é que a gente se esforce e esteja disposto a trazer esta mensagem para o coração. Nós sabemos que o aprendizado passa na cabecinha, com tudo, do que a gente aprende na escola, o que a gente aprende na vida. Quando a gente experiencia, vive a experiência, tem um outro significado, vem um outro sentido. Então a gente vai viver as dificuldades, as quedas que o orgulho vão nos levar de alguma forma, as dores, justamente para aprender a importância da humildade. Mas o que precisa ficar claro para a gente aqui no nosso encontro de hoje, que é o que? Humildade não é a ideia que eu transmito ao outro de que eu sou simples, pacato, silencioso, não está nas roupas que eu uso, não está na aparência. É o reconhecimento de que todos nós somos filhos do mesmo Pai, herdeiros do mesmo patrimônio e, com certeza, amados profundamente do mesmo jeito. E aqui eu encerro a minha fala, agradecendo mais uma vez pela oportunidade. Segundo os espíritos, o orgulho, esse estado orgulhoso, ainda vai nos acompanhar por muito tempo. Então, é soberba da nossa parte achar que não nos tornaríamos ou deixaríamos de ser orgulhosos numa única existência. Então, as nossas atitudes ainda estarão, de alguma forma, pautadas, envolvidas neste estado de espírito, que é temporário e transitório. Então, a irmã Dufour traz uma obra muito interessante, Mereça Ser Feliz, que fala justamente sobre o orgulho. A autoafirmação não é necessariamente uma declaração para o outro, é uma declaração para si mesmo. Quando a gente se reconhece enquanto aquele merecedor do amor, apesar dos erros e dos equívocos, apesar dos tropeços. Porque a nossa cultura, eu falo em geral, nós fomos educados para ter vergonha dos nossos sentimentos, dos nossos erros, do que a gente faz, do outro em si. Enfim, o espiritismo, o autoconhecimento através da psicologia, do espírito, está nos mostrando que o erro faz parte do nosso processo. Que o orgulho é um traço que ainda vai nos acompanhar ao longo do tempo. Então, a autoafirmação, quando a gente traz aqui na fala, não é um lugar para o outro, mas é um lugar para si.
Eu preciso afirmar para mim mesmo, estar convicta de que mesmo tendo cometido os meus equívocos, eu sou merecedora daquele abraço do Pai, na parábola do filho pródigo, de retornar, de fazer o meu caminho de volta. E é preciso que eu afirme que tem um Pai me esperando e que sou merecedor daquele patrimônio. Né? A fala, quando você trouxe, pontuou a fala do amigo, será que não é orgulho? É sim, mas não é um orgulho adoecido. É uma situação, você pode falar felicidade, mudar a palavra e não mudar o sentimento, entende? A gente não pode se ater muito à palavra, o que ela traz, não. A gente precisa se ater ao sentimento. Eu posso chamar de felicidade o que é orgulho, e posso chamar de orgulho o que não é orgulho. É muito estado íntimo. Como você se sente? Poxa, eu me sinto feliz e orgulhoso e grato. Então não tem problema nenhum o orgulho estar ali presente. A gente precisa desmistificar essa ideia, né? A gente começou a trazer, olha, isso aqui é errado, isso aqui é certo. Sentir orgulho é errado, sentir humildade é certo. O que a espiritualidade está dizendo assim, olha, essa energia, que é a energia do orgulho, ela vai ser transmutada através da indulgência, do auto-perdão, do perdão, da caridade e humildade. Nós não vamos rejeitá-la. Ela é essencial. Ela é um subproduto do instinto de conservação, onde nós precisamos, em algum estado da evolução, agir de acordo com isso. Agora a gente começa a reconhecer que não nos é essencial, mas esse traço ainda vai seguir conosco. Né? Essa obra é muito interessante, porque ela aborda basicamente o orgulho, mereça ser feliz, de Hermance Dufour, que é justamente uma reflexão sobre isso. Então, mais do que estar atento à palavra, é o sentimento. Eu acho que o caminho, né, da exposição através dos meios de comunicação é um caminho que pode chegar a muitas pessoas, é muito de como é feito. Porque eu posso estar sendo vista por 10 mil pessoas, por 20 mil pessoas, está orgulhosa, enquanto aquele que é visto por 2 milhões, 3 milhões está feliz, grato, entende? Então isso é muito relativo. O que a espiritualidade nos traz são as orientações, né? Através das suas instruções. Olha só, né? Somos muito frágeis, como Jesus nos diz na obra Boa Nova. Os homens são mais frágeis do que perversos. Somos muito frágeis. O orgulho é um traço muito forte ainda em nós. O que a gente precisa se preocupar, não é preocupar, mas demandar atenção é como ele está dentro do seu coração. Né? Como você está construindo este tesouro, esse castelo, esse reino? Porque cada um vai construir com as suas ferramentas, alguns vão se perder. Dentro dessa questão do espiritismo, você falou do movimento espírita, esse movimento que traz, às vezes, esse lugar de fala, é porque existem interpretações, mas a mensagem, o fio da mensagem é única. Né? Mas cada um vai dar aí o teor de interpretação que traz. Então, para alguns, vai precisar sair, fazer bandeira, dizer, impor. Particularmente, me vejo do início, né, dessa jornada, na minha, enquanto espírita, e agora num processo de amadurecimento, como eu falei, eu já achei que a fala era mais de imposição, hoje em dia eu já uso num lugar de reflexão, porque a vida vai nos convidando a todos a exercitar. Então, mais do que se preocupar com a palavra em si, é com o que, né, ela está trazendo enquanto sentido, enquanto significado. É mais o sentimento, porque eu posso estar sentindo orgulho e dizer que estou feliz. Né? E completamente orgulhosa por aquilo. Então, é mais um processo de sentimento. Rafaela, no livro Consolador, ele tem uma pergunta assim de humildade, né? Ele pergunta assim: qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre ao lavar os pés dos seus discípulos? Aí eles respondem entendendo essa pergunta. Entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humanidade, ou de humildade, demonstrando ainda uma vez que na coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. Eu quero agradecer a todos pela oportunidade, pela colaboração, pela contribuição, cada fala, cada presença, porque eu acho que a gente se conecta, né? Aqui estamos conectados enquanto espíritos cristãos que estão buscando algum tipo de orientação. A espiritualidade vem nos inspirar, a fala nunca é só daquele,
né? O estudo, sim, que a gente corre, mas até para estudar a espiritualidade cariente. Então, nada aqui me pertence. Né? Tudo aqui pertence àquele que é o nosso mestre guia. E nós aqui somos todos instrumentos dele. Vamos agradecer ao Pai pela oportunidade deste momento, deste banquete. Agradecer ao Mestre Jesus por toda a paciência, humildade e amor. Agradecer a espiritualidade que trabalha junto a esta sala, por nos acolher a todos, nos iluminar, inspirar, guiar. E vamos fortalecer neste instante o nosso pacto com Cristo, de trazer o Evangelho para os nossos corações. Vamos fortalecer a nossa esperança, a nossa fé e a alegria, que em tempos difíceis é tão essencial estarmos de alguma forma conectados com essa energia. E aqui, confiantes que Deus fará sempre melhor, pedimos permissão a Ele para encerrar esse trabalho, com os corações gratos e plenos de amor, hoje e sempre. Que essa energia possa ser compartilhada com todos os irmãos que necessitam, encarnados e desencarnados. Jesus esteja conosco.